Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a nossa última leitura coletiva, que é o livro A Vegetariana. Meu coreano tá meio enferrujado, mas eu acho que a pronúncia seria Yang Kang, a escritora, Prêmio Nobel de Literatura. O livro tem por volta de umas 170 páginas e foi lançado pela editora, deixa eu ver aqui, não aparece aqui, Todavia, acredito que seja esse o nome da editora. É um livro interessantíssimo que traz uma série de reflexões. Mas só para explicar para vocês, ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo se chama A Vegetariana, onde a gente vê a perspectiva do esposo da Yang, que acho que seria essa a pronúncia correta do nome dela. No segundo capítulo, a gente vê na Mancha Mongólica a perspectiva do cunhado dela, e no terceiro e último capítulo, A Árvores em Chama, a gente vê a perspectiva da irmã. Muito pouco ao longo da obra aparece a própria personagem principal, trazendo a sua perspectiva em relação a todos os fatos. Mas vamos lá, Diego, do que se trata essa obra? Alguns aproximam da perspectiva do Kafka, de metamorfose, no qual a personagem principal, de uma hora para outra, decide virar vegetariana e acaba sofrendo todas as pressões sociais decorrentes dessa escolha. Ou seja, toda a sociedade passa ela a ver como um estranho, como o diferente, tratando ela de forma mal, de forma maldosa, de forma violenta, por ela se distinguir do grande corpo social. Mas eu acho que essa é a perspectiva mais rasa da obra. A mais complexa é a que entra nos tramas psicológicos da própria personagem e da sociedade em relação às suas limitações, do que ela aceita. A personagem, uh, agora eu vou entrar em alguns spoilers, então quem não quiser nenhum tipo de spoiler, vai ler e depois retorna. A personagem ela começa a ter uma série de sonhos violentos, sonhos com sangue, com violência, com dor, e por esses sonhos envolver sangue e violência, ela para de comer carne, pela relação entre a carne, a violência e a agressividade. Ela acha que parando de comer carne, essas coisas irão parar, mas elas não param. Se isso já não fosse difícil, nós temos aí toda a perspectiva social que começa, de alguma forma ou de outra, a tratar ela mal por essa escolha. O marido, por exemplo, e é muito irritante, eu acho que o marido deve ser um dos personagens mais irritantes, porque no capítulo dele, ele deixa bem claro que as escolhas dele em relação a ela foram porque ela era a opção mais cômoda dentre todas as opções que ele poderia ter. E por ser essa opção mais cômoda, quando ela começa a destoar socialmente daquilo que ele esperava, ele abandona ela. Ou seja, quando ela fica doente, quando ela está mal no hospital, qual é o primeiro ato dele? Deixar ela sozinha e procurar então uma opção que daria menos trabalho. Essa então é uma perspectiva bem complicada, porque o marido talvez seja o personagem mais real, porque nós vemos muitas pessoas assim em nossa sociedade. Já no segundo capítulo, né, na Mancha Mongólica, nós vemos o cunhado dela que passa a sentir atração por ela ser diferente, por ela optar por essa condição, então, de não comer carne, ele começa a achar ela mais interessante. Mas daí a gente tem também uma relação aí de quase uma pedofilia, na perspectiva de que o cunhado fica atraído por ela em relação à mancha mongólica, né, aquela mancha dos recém-nascidos e tal. Então é muito interessante. O cunhado, por ser artista, tem uma visão distinta, mas ele acaba, de certa forma, abusando dela, né? Assim como o marido também abusa. Então nós temos também toda essa questão bem problemática e psicológica em relação a isso, né? O cunhado convida ela para fazer umas pinturas no corpo, para poder fazer um vídeo artístico, e acaba abusando dela na perspectiva que ele acaba tendo uma relação sexual. Já no terceiro capítulo, nós vemos a perspectiva da irmã. E a irmã tem muita questão da culpabilidade. Ela se culpa, boa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso não teria acontecido com a minha irmã. Se eu tivesse tal coisa, isso não teria acontecido. Ou seja, uma culpa muito presente. E daí, no capítulo da irmã, a gente começa a descobrir mais sobre o passado da personagem principal. E, inclusive, fica indicado que ela sofreu violência sexual. Não sabemos se do pai ou do irmão. Tanto é que eu vou ler um trecho para vocês que ajuda bem a exemplificar isso, que traz essa perspectiva, né? Lá na página 154, nós temos essa seguinte afirmação. Aconteceu na época em que o sufocante calor começou a ficar mais tênue pelas manhãs e noites. Seu marido tinha voltado para casa de madrugada, depois de vários dias fora, e a abraçou como um criminoso, como tinha feito tantas vezes. Ele a empurrou. Estou cansada. Estou cansada de verdade. Aguente só um pouquinho, ele sussurrou. Foi então que ela se lembrou. Lembrou-se de que tinha escutado as mesmas palavras incontáveis vezes, enquanto dormia, durante o sono. Lembrou de que, meio dormindo, meio acordada, pensava que se aguentasse aquilo só por um momento, tudo ficaria bem por um tempo. Percebeu que a letargia proporcionada pelo sono apagava a dor, a humilhação,
e que as manhãs seguintes na mesa do café continha o impulso de esperar os palitos continha o impulso de espetar os palitos nos próprios olhos, ou de jogar água quente da chaleira na cabeça, ou seja, era algo recorrente, algo que provavelmente ela vivenciou em casa, né? Esse abuso ao dormir. E talvez seja por isso que toda noite ela tinha pesadelos. E por não lidar com esses pesadelos, ela começou a afundar psicologicamente, talvez a acirrar algum tipo de doença que ela já tinha, alguma patologia que ela já tinha, e ela não conseguiu lidar com o trauma. E daí leva à letargia final, né, que é a escolha dela de virar uma planta. Ela não quer mais comer, ela não quer mais viver, ela quer simplesmente se entregar com o meio ambiente, ou seja, ela decide que o caminho dela finda naquele exato momento. E esse foi o debate mais profundo que nós tivemos no Gabo, que foi na relação das escolhas do indivíduo. Se o indivíduo pode escolher, né, a eutanásia, se o indivíduo pode escolher o fim, né, ou se as condições patológicas limitam essa escolha e devem ser cerceadas pela sociedade. Então, assim, pessoal, fica super a dica, eu super recomendo. É um livro profundo, reflexivo, que discute não só a questão da violência homem e mulher, da questão do feminismo, mas principalmente da violência psicossocial, né? O quanto a sociedade nos impõe algumas perspectivas e o quanto essa mulher não tem nem o direito de fazer as suas escolhas. E também se alguém pode escolher ou não tirar a própria vida e chegar ao fim. Fica a dica, não esqueçam de escrever, curtir, compartilhar e até a próxima.